Internacional vence e se classifica. Reformulação segue a todo vapor. Fred e um rumor que envolve o Inter. Bom, direção ainda quer de 3 a 4 reforços e tem um alvo como prioridade. Tudo isso e muito mais tu acompanha a partir de agora no Inter em Campo, depois da nossa vinheta. Bom, pessoal, 3 a 1 semifinal, mas o Gauchão teria virado uma espécie de laboratório do Paulo Pezzolano. Bom, o Inter venceu o São Luís por 3 a 1 no Beira-Rio e garantiu semifinal contra o Ipiranga. Beleza, tudo certo. Só que o ponto principal da noite foi o jeito que Paulo Pezzolano conduziu tudo. Rodou o elenco, preservou titulares e usou o jogo como um teste. Acho que isso ficou bem claro para todos nós. Paulo Pezzolano usou ali, esta partida como uma espécie de laboratório para testar algumas coisas, Daí a partida vira duas leituras ao mesmo tempo. Por um lado, o Inter irregular, tá? O Inter começou muito mal o primeiro tempo, principalmente, erros defensivos e dependendo de falhas do adversário para jogar. Por outro lado, o Inter útil porque deixou muito visível o que o treinador quer construir e o que o treinador tem em mente, tá certo? Menos circulação em U e mais verticalidade. Bom, vamos para as análises então. Uma mudança clara, apareceu menos aquele padrão de zagueiro, lateral, volta, recomeça, O Inter tentou jogar mais para frente, mais rápido, verticalizou antes de empurrar o jogo para o campo ofensivo. Mesmo com reservas, o comportamento estava ali, embora não vinha sendo assim tão eficaz, tá? Uma estrutura híbrida, protege o lado direito para liberar o corredor esquerdo, com Bernabé no caso. Outra assinatura, o lado direito muitas vezes é mais fixo, para liberar o Bernabé do lado esquerdo. Inclusive o lateral fez um gol, tá certo? Na linha de 4, linha de 3, variações híbridas, enfim, sem precisar trocar peças, o time vai se remodelando em campo. Isto é uma assinatura do treinador, sem sombra de dúvidas, questão de treino e automatismo, mas também pode ligar um alerta de perigo, porque Bernabé errou atrás, mas decidiu na frente, Então é um retrato deste sistema que defensivamente, pelo lado esquerdo, talvez não seja o melhor cenário, mas defensivamente, ofensivamente, aliás, torna o Inter mais perigoso, embora, vamos ter que ver se os adversários vão jogar em cima do Bernabé, como já fizeram em outros momentos. Bom, o treinador vai ter que ajustar ainda este modelo, mas o fato é, meu querido, o Inter venceu, 3 a 1, convenceu. Bom, o segundo tempo do Inter muito melhor que o primeiro, agrediu mais, fez os 3 gols, garantiu o que precisava garantir após algumas trocas, mas é um Inter classificado, semifinal contra o Ipiranga, mais uma expectativa de vitória. Eu diria, inclusive, que a expectativa neste momento é de o Inter, por exemplo, ser campeão deste campeonato gaúcho. É o time com melhor campanha, temos que aguardar. O jogo nos ensinou algumas coisas, mostrou um pouco deste esquema do Pezzolano. Vamos aguardar então, os próximos movimentos do treinador que irão aparecer partida por partida. Mas e pra ti, torcedor, o que tu achou? Tu acha que o Inter entrou certo? Foi bom usar esta partida com um time alternativo, alguns reservas? Bom, comenta aí a tua opinião, eu quero saber, tá certo? Bom, e reformulação segue a todo vapor. Ian Henrique deixa o Colorado e Victor Jesus chega. Isso tudo no celeiro de ases, tá certo? Enquanto o time profissional, o time oficial vai sendo testado no Gauchão, a janela segue aberta e o Inter continua fazendo ajustes no elenco. Isso também na base, tá certo? O caso da vez é o lateral Ian Henrique. Ele estava emprestado pelo Guarani e existia expectativa de estrear no Gauchão, mas acabou não rolando. E o motivo é simples, a hierarquia. Ian ficou atrás de Alan Benítez, Brian Aguirre e Bruno Gomes. Resultado, não teve espaço e acabou não sendo utilizado no Inter e não permaneceu, tá certo? O próprio Guarani confirmou o retorno em comunicado. Lembrando que ele chegou a fazer jogos na base do Inter e foi relacionado no Brasileiro. Um detalhe que explica muita coisa é que Ian
saiu do sub-20 porque estourou a idade para o celeiro, então foi para os profissionais, né? Não teve oportunidade, o Pesolano não enxergou que ele era um jogador pronto para assumir a posição ou para ser sequer uma alternativa, e agora o Inter repassa o atleta, né, ao Goiás. Bom, o celeiro de Ases recebeu também o Victor Jesus, vindo do Cruzeiro, já está treinando no CT Alvorada. Então, cara, o Inter vem se movimentando, alguns jogadores saem, outros chegam, né? O projeto segue a todo vapor. Comenta a tua opinião, o que tu acha dessas movimentações de base, porque agora vamos falar de mercadinho da bola, chegadas, será que tem chegadas no Inter? Bom, direção confirmou que quer reforços e vamos começar com Fred, que pode estar retornando ao Brasil e olha só, tem concorrência pesada pelo volante, tá? Uma notícia que movimenta o cenário do futebol nacional como um todo, né? O que interessa ao Inter indiretamente porque envolve rivais e cenário de mercado, né? O volante Fred, que tá no Fenerbahçe, quer voltar ao Brasil. O nome teria sido oferecido a alguns clubes, como, por exemplo, o Vasco, o Atlético Mineiro e Palmeiras seriam os principais times concorrentes por Fred. E hoje o Atlético seria o favorito na disputa, né? E pro lado do Inter, o que teria travado um retorno ao lado do Inter? Bom, o Fred de alguma forma foi ligado ao Colorado, o Inter fez consultas pelo Fred, mas o que travou foi dinheiro, contratos, salários, né? Lá na Turquia, o Fred seria visto como uma carta fora do baralho, porque o Fener quer reduzir estrangeiros para abrir vaga e contratar um atacante, só que o obstáculo é daqueles, né, que alguns times do Brasil não conseguem, né, se adequar, o Inter seria um deles, o salário dele é altíssimo, tá? O jogador recebe mais de 2 milhões por mês, então também não teria uma rescisão amigável, teria que pagar, enfim, cara, ficou um cenário complicado pro Inter, envolvia cifras milionárias e o Colorado entendendo a situação. O Fred não é uma oportunidade de mercado, é um jogador que vai ter rivais e quem pagar mais vai acabar levando o atleta, tá certo? Seria um baita reforço, um baita volante, um grande jogador, tá? O Fred, jogador de grande carreira na Europa, Manchester United, Fener, enfim, cara, indiscutível o Fred, mas no Inter, pelo menos por um momento, a tendência é de não acontecer. Comenta a tua opinião, o Fred te serve ou não te serve? Deixa a tua opinião aqui embaixo, porque na sequência vamos falar que o Inter quer mais 3 ou 4 reforços até 13 de março e Bruno Rodrigues é o alvo aí do Inter, tá? Se alguém acha que o Colorado já contratou o que chega, né, está enganado. Mesmo com os prazos de inscrições no Gauchão já ser encerrados, o clube trabalha com a janela nacional aberta até 13 de março e planeja de 3 a 4 jogadores, tá? Para integrar o elenco do Pesolano. Bom, os que já chegaram, volantes Paulinho, né, e Vidagra, bons reforços, o zagueiro Félix Torres, que vem dando um bom retorno, e o centroavante Alejandro, que ainda vai precisar, né, de mais adaptação, mas é um jogador que devagarinho já vai se enquadrando aí bem no elenco do Pesolano. Só que o orçamento, a gente sabe, é limitado, então o clube tá no modo cautela total, né, oportunidades de mercado, jogadores por empréstimo, o Inter trabalha nesta seara, tá? Bom, a carência que grita são pontas, né? Após a saída do Wesley, o Inter ficou basicamente com o Vitinho, né, e Carboneiro pelos lados para completar. Subiu o jovem João Victor, de 18 anos, e ainda testou o Raikkonen improvisado pela ponta, ou seja, o Inter tem carências nítidas de jogadores de velocidade, jogadores que agridem pelas pontas, ou seja, né, o setor ofensivo do Inter tá um pouco curto, e o alvo mais viável e o que o Inter intensifica mais as buscas é o Bruno Rodrigues do Palmeiras, o nome mais concreto, tá? Pesolano conhece o jogador do Cruzeiro de 22 e 23, inclusive Bruno viveu seu auge com o Pesolano, sendo campeão da Série B, né? E isso pesa muito, o treinador puxa, a diretoria tenta encaixar o negócio, o treinador vai dar confiança pro atleta, que vamos lembrar, vem de 2 lesões ligamentar, uma em cada joelho, e vem tentando devagarinho retornar ao futebol, tá? Bom, como que está esta negociação com o Bruno Rodrigues? Tinha-se, né, um travamento no negócio mediante a salários, tá? O Inter queria que o Palmeiras pagasse parte, o Palmeiras não queria pagar, né, tais partes desses 700 mil reais do Bruno por mês, é o que custa o jogador mensalmente, um valor alto, e como o Inter tá trazendo por empréstimo, não se pode modificar esse salário no jogador, tem um contrato, o valor tem que ser pago, ou seja, né,
o Inter ainda tenta viabilizar o negócio nessa parte salarial. É o que emperra a negociação no momento. O Inter não quer arcar com 700 mês, 1.000 por mês, né, para um jogador que não se sabe se vai ser titular, né? Afinal de contas, esse é salário de jogador titular aqui no Inter. Então a negociação tá travada neste modo ainda, mas a tendência é boa, há uma expectativa de destravar esta negociação e tudo agora vai depender, né, da direção do Inter, da direção do Palmeiras, né, fazer uso da boa relação entre Alessandro Barcelos e Leila Pereira para destravar o negócio, tá? Mas este é o jogador que estaria mais perto de chegar ao Colorado neste momento, para ser utilizado pelas pontas, tá? Mas comenta a tua opinião aqui nos comentários. Será que Bruno Rodrigues, junto com Pesolano, vai voltar a ser o bom jogador que se prospectou anteriormente? Bom, eu tenho uma boa expectativa, mas eu quero a tua opinião, tá certo? Por hoje é só. Inter em Campo chega ao final. A qualquer momento, tu sabe, eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Valeu, falou, a gente vai conversando.